Defesa índia do rei, variante das trocas. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, roque, cavalo F3, D6, defesa índia do rei. Aqui entrando na linha principal com o bispo E2, depois de E5, em vez das brancas tentarem um futuro D5, uma posição com mais chance de vitória, elas têm a opção de seguir com D toma E5, conhecido como variante das trocas. E depois de D toma E5, leva uma posição muito assimétrica, que normalmente leva ao empate. Tem várias formas das negras forçarem, mas como vamos ver aqui nessa partida entre Teschner e Bob Fischer em 1962, as brancas conseguem igualar com muita facilidade. Não mais do que igualar, mas contra o Fischer, por exemplo, o Teschner considerava um bom resultado. Dama toma D8, torre toma D8, tentando igualar mais ainda, bispo G5, a ligeira iniciativa das brancas atrapalha ainda mais as negras. Aqui, por exemplo, um lance teórico que é C6, para tentar impedir a entrada do cavalo. Em D5, por exemplo, pode seguir cavalo toma E5, torre A8, rocão, cavalo A6. Essa linha aí mais agressiva, uma tentativa das negras impedirem a igualdade. O Num andou jogando bastante essa linha. Tem possibilidades para as negras, mas as brancas no momento estão com o peão a mais. Acaba igualando também. Aqui o Bob Fischer seguiu com torre A8. E depois de cavalo D5, cavalo toma D5, C toma D5, C6, bispo C4, C toma D5, bispo toma D5, com uma posição extremamente simétrica. E as negras têm que ser muito cuidadosas nessa posição. Mas vamos ver que o Fischer tentou ainda forçar com cavalo D7. Aqui cavalo D2 é outra jogada típica, mantendo completamente a igualdade. Vai jogar F3. O Teschner escolheu mais ativo, torre C1. Depois de H6, bispo E3, cavalo F6, bispo B3, mantendo o desagradável bispo, cavalo toma E4, torre C7. As brancas ganharam a iniciativa. Bispo E6, bispo toma E6, torre toma E6, torre toma B7 recuperando o peão, torre A6. Surgiu um certo desequilíbrio, mas mesmo assim muito igual. Depois de A3, cavalo D6, torre B4, torre C6, roque, F5. O Fischer está tentando complicar. Agora tem os peões ligados da ala do rei. Exige agora uma defesa precisa das brancas. Claro que o jogador das brancas aí era muito forte e conseguiu segurar o empate, mas jogadores pouco experientes teriam problemas para segurar o empate nessa posição. Seguiu G3, G5, torre D1, A5, torre A4, cavalo C4, torre C1. Boa ideia, mantendo as peças bem ativas. Cavalo toma B2, torre toma C6, cavalo toma A4. H4 perde o peão, mas conseguiu atividade, evitou ficar com as peças passivas, o que poderia levar à derrota. F4, bispo D2, E4, Bob Fischer força o máximo possível. Cavalo E1, F toma G3, torre C4. Sensacional o lance do Teschner aqui, que iguala bastante. Depois de G toma F2, rei toma F2. Aqui está caindo o cavalo e o peão de E. Então o Fischer optou por E3 cheque. Depois de rei A3, cavalo B6, torre E4, tampando a coluna E. Cavalo D5 cheque, rei A2, cavalo F6, torre A4, G toma H4, torre toma H4. Está muito empatada a posição. Rei H7, torre A4, torre A8 cheque, rei F3, cavalo D7, torre toma 5, cavalo E5 cheque, rei F2, e foi acordado o empate. Lembrando que nessa não basta jogar D toma E5 para empatar, como ficou demonstrado nessa partida.
As negras tiveram ainda forte pressão, tentando a vitória, que no final resultou em empate.